Amados irmãos, com a paz do Senhor, mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo para todos vocês e trazendo mais um estudo da Palavra de Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês que venha assistir esse vídeo e que Deus venha renovar o seu coração e a sua força em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a gente tem que, sempre eu falo que não sou eu que vem administrar e fazer isso tudo, mas que eu falo que é o Espírito Santo vem usar a minha boca para falar com todos vocês. Nesse estudo nós vamos falar de poder, né? Deus tem o poder supremo, né? O poder que é sobrenatural que Deus tem, o poder que Deus tem é de ter feito este mundo com sua boca e fala que haja luz, né? E houve luz, e que fez o homem com seu poder, com as suas mãos, né? Então nós vamos falar de poder, né? Abra, se você tiver com a sua Bíblia, você abra em Efésios, no capítulo 1, versículo 18 até o 21. Vai falar sobre o poder, né? Como é o ser humano. Paulo sempre nos ensina, né? Como nós devemos fazer. E o que Deus fez com a vida de Paulo não é brincadeira, irmãos. Deus, ele tem administrado através da boca de Paulo a palavra dele. Paulo tem escrevido a sua experiência com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, seu testemunho, e que nós venhamos ser o testemunho de Jesus também, né? Diz assim: ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, e a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele no santo e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-nos dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita na região celestial, muito acima de todos governo e autoridade, poder, domínio e de todos nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Tá vendo, irmãos? Esse estudo, nós falamos de poder. Quem tem poder? Tem gente que diz, tem poder o presidente, tem um poder que é maior do que nós, né? Tem um poder. O único que tem o poder aqui é Jesus. Deus deu poder e autoridade para Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Paulo nos ensina que nós temos que botar Jesus na frente. Com o seu poder, ele tem toda a sua liberdade para cuidar de nós, para livrar nós do perigo. Por quê? Porque nós vemos Jesus através da sua palavra. Nós vemos Jesus com o nosso coração. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz que se o nosso coração estiver aberto para receber, porque ele está batendo, e se ele estiver aberto, dizer entre Jesus, ele vai nos dar o poder, ele vai nos abençoar cada dia mais. Ele vai nos dar o poder de nós ir até aquelas pessoas que estão doentes
que estão enfermos e que estão endemoniados. Ele dá o poder para que nós venhamos expulsar esse demônio, que nós venhamos curar os enfermos. Ele dá todo esse poder. Entendeu? E por que Deus... Aí a gente pergunta, por que Deus botou o presidente para ordenar, comandar o Brasil? O presidente, ele está aí para comandar o Brasil porque foi permissão de Deus. Nem um fio de cabelo cai se não for permissão de Deus. Às vezes a gente, nossa, esse presidente é isso e aquilo. Mas se a gente acha ruim que o presidente faz isso, é porque o certo é nós devemos orar pelo Brasil. Porque, irmãos, a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. A Bíblia também diz que Jesus nos fala que se ele venceu esse mundo, nós podemos vencer. Agora às vezes você tem o poder de administrar uma empresa, tem o poder de administrar sua família, né? Por quê? Porque Jesus, ele te deu essa autoridade, ele te deu o poder para você comandar sua família, comandar uma empresa, ou ser um encarregado, ser um gestor de administrar tudo, uma empresa. Foi permissão de Deus. Nada é por acaso, nada é por seu esforço. Foi permissão de Deus e pronto, filho. Às vezes eu pergunto, Deus, por que as pessoas têm carro, as pessoas têm várias coisas e eu não tenho? Porque tudo é permissão dele. O ímpio, ele tem as coisas, permissão de Deus, filho. Tudo Deus, ele ajuda, tudo Deus, ele sabe o que fazer, né? Mas o que nós temos que ter o foco? O foco que nós temos está em oração, está lendo a palavra, pedir a sabedoria de Deus, fazer que Deus venha interpretar essa palavra para a gente, né? Administrar, e que Deus venha usar a nossa boca para falar com aquelas pessoas que precisam da palavra de Deus. É isso, o foco nosso não é a salvação material. O foco que nós temos que ter é a salvação da nossa alma, do nosso espírito. Por quê, irmãos? Porque tudo que nós venha conquistar aqui com o nosso esforço, nosso trabalho, vai ficar. Porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai voltar e vai vir pegar os seus escolhidos. E se você crer, você será o escolhido de Jesus. E aí o que vai acontecer? Você vai deixar tudo que conquistou, né? Então, a Bíblia também nos diz que nós não devemos se preocupar o que nós vamos vestir ou o que vamos comer, né? Até os passarinhos que não semeiam, né? Deus alimenta eles. Quanto mais nós, que somos pecadores, somos falhos, né? Então, é isso, irmãos. Deus, a Bíblia nos fala, né? Aqui em Efésios, que Deus deu poder e autoridade para Jesus. Jesus venceu o diabo através da cruz. Ele foi pregado no madeiro. Ele foi humilhante, né? Onde estava pregado, porque ali era para aquelas pessoas que fizeram coisas erradas, roubaram, né, adulteraram, se prostituíram, fez um bocado de coisas e foram achados o erro, mas Jesus não acharam erro nenhum e mesmo assim foi pregado. Mas por quê? Porque a palavra dizia, o próprio Isaías fala, né? Então a profecia tinha que se cumprir. E Jesus, ele foi morto, no terceiro dia ressuscitou, agora está do lado direito do Pai, né?
Outra palavra que nós vamos ler é em Marcos capítulo 10, versículo 42 e 45, né? Que fala assim, uma questão de atitude, é uma questão de atitude, que diz assim, Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Para ser cristão não é brincadeira. Principalmente para ser pastor, obreiro, não é brincadeira. Diácono, principal, presbítero, principalmente. Uma coisa que eu digo é que se você não for servo dos outros, todo serviço que você faz na obra de Deus, se você não fazer com amor, se você não servir o próximo, essa obra não vai te levar a lugar nenhum. Se você servir só porque está se mostrando dentro da igreja, mostrando para o teu pastor, né, e não fizer com amor, principalmente em oculto, escondido, essa obra não serve. Por quê que você está dizendo isso, Marcelo? Porque Jesus, ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Aí eu te pergunto, a gente só serve dentro da igreja? A gente só serve para mostrar para o pastor, estou servindo, estou fazendo isso, e eu quero ser promovido a um obreiro, a um diácono, a um presbítero. Mas Deus está vendo a sua intenção. Deus conhece todos os nossos corações. Sabe a nossa falha, sabe o nosso esforço, sabe tudo a respeito de nós. Por que nós escondemos? Nós temos que ser transparente, né? Nós não devemos ser como esses governantes, essas pessoas mais grandes que querem ser sábios e querem ser servidos, mas não gostam de servir. Por que a maioria de deputado, governante, não gostam de um presidente mandar eles? Porque eles querem ser servidos, mas não gostam de servir o próximo, né? Eles não aceitam um conselho de alguém. Para eles, tudo está certo, mas por os outros não está certo. Por isso que eu peço sabedoria a Deus, porque eu gosto de escutar. É por isso que um pastor ele tem que ser um psicólogo, que o psicólogo ele escuta, ele vai analisar, ele vai saber se realmente essa pessoa está dizendo a verdade, está sofrendo, está com depressão, ou se é uma farsa. Isso tudo ele tem que estudar. Jesus
era um psicólogo, ele era médico, era tudo, irmãos, aqui nesta terra. E ele sabia, porque ele sondava os seus corações. As pessoas, até quando os mestres da lei, os sábios, todo vestido, chegaram até Jesus, e Jesus sondava os corações deles, já sabia o que ele estava pensando, já estava sabendo o que ele estava falando através do pensamento. Aí Jesus advertia eles, né? Por que ele estava fazendo isso? Então nós temos que ser servos. Quer ir para o céu? Sirva uns aos outros. Aceite as correções. Deus, ele corrige aquele que ama, né? Então aceite as correções, tanto pastores como obreiros, aceite as correções, aceite o conselho, examine aquele conselho se é certo ou que é errado, porque às vezes um conselho de uma pessoa sábia, às vezes você não escuta, mas aí quebra a cara, aí você vai pensar, poxa, por que eu não escutei aquele conselho daquela pessoa, né? Então, seja servos, sirva, né? Para que você seja servido. Jesus, ele serviu, Jesus, ele quando estava os 11 apóstolos, estava sentado, ele pega uma bacia de água, ele amarra em sua cintura a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é uma humilhação para a gente, né, hoje, mas ele mostrou essa humilhação, porque quando ele diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, então o que acontece? Que nós não devemos se preocupar se nós somos humilhados, não se preocupar daquelas pessoas que, por que se vai dizer coisas? Não. Principalmente Pedro, ele não queria que os pés sejam lavados por Jesus. A Jesus, se ele não aceitasse, ele não fazia parte do corpo dele, não fazia parte de entrar, né, de fazer parte do time dele, né? E não entraria no reino do céu. Então, que nós venha, lavar os pés significa você servir seu irmão, é você estar com seu irmão, né? Então, Deus, ele é fiel, Deus é poderoso, né? Aleluia. O poder pode ser mal utilizado. Outra palavra que chama. Em 1 João capítulo 9, versículo 10, diz: escrevi à igreja, mas Teotrefe, que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Não nos recebe, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que esta fazendo com a sua palavra. Para o que está fazendo com essa palavra maldosa contra nós. Não satisfeitos com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que deseja recebê-los e os expulsa da igreja. João 3, capítulo 9, versículo 10. Essa igreja falava mal, falava de Deus, mas falava mal dos apóstolos. Eles expulsavam os irmãos. E ali João queria ir lá advertir eles, para que eles venham se consertar. Assim somos nós, somos a igreja. Se nós não aceitar o nosso irmão do jeito que ele é, nós não temos parte com o próprio Deus, com o próprio Jesus.
nós não amamos Jesus. Às vezes nós testemunhamos Jesus, mas no nosso coração não há amor, não há verdade, né? Então, que o nosso coração seja honesto, seja sincero, né? Com amabilidade, com amor, com paz, com alegria. Então, tudo isso Deus quer nos ensinar. Em Gálatas capítulo 4, versículo 17 diz: os que fazem todo o esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Oh, glória! Repetir: os que fazem tanto esforços para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Também tem em Colossenses, capítulo 3, em capítulo 2, versículo 4.